Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar e no programa de hoje a gente vai falar sobre a bebida preferida dos brasileiros, amado em todo mundo, é o cafezinho nosso de todo dia. Quais são os benefícios, quais são os riscos à saúde se o cafezinho não for tomado com moderação, a moderação adequada? E no segundo bloco a gente também vai falar sobre um hormônio que virou moda. A melatonina está à venda na farmácia da esquina, mas quais são os riscos do uso da melatonina? Será que ela faz dormir mesmo? E qual é o problema de comprar como se fosse um picolé na farmácia? A gente vai descobrir tudo isso daqui a pouquinho. E lógico, a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para a gente falar mais sobre temas polêmicos, sobre o famoso hormônio do sono e o consumo do café. Tá começando! Então vamos lá, vamos falar dele, que é amado pelos brasileiros, consumido no mundo todo. É o café, mineiríssimo café também, né? Tem substâncias que agem diretamente no corpo. Os benefícios do café podem melhorar nossa performance cognitiva, psicomotora, mas também é preciso saber a dose, a quantidade certa. E afinal de contas, é café com açúcar, com adoçante ou café puro? Vamos falar sobre tudo isso. Vamos começar perguntando aqui para a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre todas essas questões. Estamos recebendo aqui a nutricionista Priscila Lataliza. Seja bem-vinda, Priscila. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Legal. O café, além de ser mais consumido, na verdade, ele é a segunda bebida mais consumida no mundo. No mundo. Só perde para a água, que é essencial à vida. É isso, se a gente considerar que o café tem a água também, então o café ganha, né? Porque a água não tem o café, mas o café tem a água. A Priscila veio aqui, deixou o filhinho lá. Como chama o filho? Benjamin. Benjamin está acompanhando a mamãe Priscila lá pelo canal Viver Brasil. E, enfim, mamãe recente e te ofereci um cafezinho, você falou, não, eu estou amamentando, prefiro diminuir o café. Então, é preciso esse cuidado também? Na verdade, o café, ele tem diversos benefícios, mas em alguns casos, sim, a gente não exclui, mas a gente pede moderação, tanto o período, de amamentação, quanto o período de gestação. Então, é indicado que a gente diminua o consumo, a gente não consumir de forma excessiva. Na verdade, tudo em excesso faz mal, né? Sim. Mas durante esses 2 períodos é interessante, sim, a gente reduzir um pouquinho a dose. E quantos cafezinhos por dia? Bom, se a gente for pensar em recomendação segura, se for um paciente que não tiver nenhuma limitação, porque existem polimorfismos genéticos que estão associados à metabolização, seria uma média de 4 xícarazinhas de café por dia. E aí, durante o período de gestação, lactação, a gente pode reduzir para 2. 2, que é o que você faz hoje, isso, né? Agora, a gente vai no segundo bloco falar sobre melatonina, né? Vocês viram aí na nossa abertura. Vamos falar sobre melatonina, insônia. E aí tem vários pontos de contato com o próprio café, né? Café, em um determinado momento do dia, para quem tem problema para dormir, acaba sendo um problema também. Então, o café, na verdade, o principal ativo, como a cafeína, é um estimulante natural. E aí, para algumas pessoas, isso não vai ser perceptível. Tem pessoas que podem tomar o cafezinho e dormem tranquilamente. Mas realmente, como eu falei de polimorfismos genéticos, vão ter pacientes que eles vão ter mesmo essa aceleração e pode sim acontecer de atrapalhar ali no sono. A gente geralmente recomenda bebidas cafeinadas que consumam até por próximo dos horário das 5 horas da tarde. A partir até 5 horas da tarde, né? Agora, vamos entrar nessa questão. Café com açúcar puro ou com adoçante? Eu reconheço que as pessoas mais evoluídas são aquelas que tomam café sem açúcar nem adoçante, né? Como nutricionista, óbvio. E como gastrônoma também, que eu sou gastrônoma. Então, eu vou recomendar que faça uso do café sem açúcar. O que acontece, O que eu sempre instruo os meus pacientes? Quando a gente tem um café de uma boa qualidade, por que eu falo isso? Tem cafés hoje no mercado onde a gente tem um café muito amargo e a gente faz um café muito forte, onde acaba tendo a necessidade de adoçar.
Mas não é porque o café é bom. A gente, na verdade, coloca um doce para poder trazer realmente um paladar melhor. Então, se a gente investe num café um pouco melhor, né? Por exemplo, lá em casa a gente usa muito Campos Altos, é um café 100% arábica, um café especial. Então, é um café que ele já tem um sabor mais suave. O café de verdade, ele não é preto, igual a gente vê, igual o brasileiro geralmente toma. O café de verdade, ele tem uma coloração mais amarronzada. Então, a gente toma um café muito forte, muito amargo, por isso que a gente acaba adoçando. Mas o ideal é que a gente não faça uso do açúcar e nem do adoçante, principalmente adoçantes artificiais, que têm vários malefícios para a saúde. Outro ponto importante, se a gente for parar para pensar, tem pessoas que tomam o café todos os dias, o tempo inteiro, o dia inteiro. Se você vai ficar colocando açúcar, é como se estivesse comendo um brigadeirinho ali o dia inteiro. E o estímulo de insulina que a gente dá. Então, aí a gente pode fazer... Aquele chicote glicêmico. Exatamente. Então, a gente pode fazer uma bebida que tem vários benefícios, até mesmo, né, para prevenção de diabetes, se tornar uma bebida que, na verdade, prejudicial à saúde. Interessante isso, mas é muito difícil fazer essa transição. Eu tenho 55 anos de idade, estou tentando, ó, já tem um tempão, mas viu? Mas você consegue. Primeiro a gente vai pegar um café bom, um café sem estar muito forte, e aí você vai reduzindo gradativamente. Se você toma adoçante, vai diminuindo as gotinhas. A gente fala que é aquela questão do hábito. Você faz uma semana uma gotinha a menos, outra semana outra gotinha. Com relação ao adoçante, também existe uma diferença entre eles, né? E é importante a gente saber que nem todos os adoçantes são iguais, né? Não, tem adoçantes, a gente vai ter a linha de adoçantes, né, que são artificiais e adoçantes que são naturais. Ainda que eu fale de um adoçante natural, eu falo que a medicina de maneira em geral, a todo momento a gente tem novos estudos. Então eu gosto sempre de que a gente não fique preso a um determinado adoçante, que a gente sempre vá mudando também para lá na frente a gente não descobrir que aquilo também era algo prejudicial, porque é algo que está presente na minha rotina, é algo que está ali todos os dias. Os adoçantes artificiais a gente já tem hoje até mesmo relação, né, com problemas cognitivos, a uso contínuo, né, num futuro. Ele pode te estimular a consumir mais doce? Sim, porque ele vai trazer aquela papila gustativa mais voltada ao paladar adocicado. Então, a gente tenta ir para o adoçante tentando tirar o açúcar, mas a gente nunca sai daquele paladar doce. Quais são os artificiais? A gente pode falar sucralose, aspartame, por exemplo, que é muito utilizado. Então, assim, a gente já teria dos naturais um stevia, um xilitol, um eritritol. O xilitol, por exemplo, a gente tem que tomar um certo cuidado, que muitos pacientes têm desconforto intestinal, então pode dar mais gases. Solta o intestino. Soltar o intestino. Sim. Sabia que o café, ele tem um benefício muito interessante que ajuda no processo de evacuação. Porque ele é um estimulante, principalmente para desempenho, né, mental, mas também ele ajuda a estimular, né, a musculatura ali peristáltica. Claro, se a gente considerar que o intestino também é talvez o nosso segundo ou até o primeiro cérebro, faz todo sentido isso, É né? verdade. Interessante mesmo. E aí a gente sempre vai escutar assim pacientes falando, depois que eu tomo um cafezinho eu já vou para o banheiro. E aí também cabe um alerta aqui, né? Os fumantes falam assim, não, se eu não fumar não consigo ir no banheiro, e aí tomo café. Na verdade, o benefício não é do cigarro, é do café, então. Verdade, porque geralmente quem fuma carrega junto, né? Então tem esse hábito mesmo do cafezinho. Na verdade, isso se dá muito pela cafeína. Mas tem um estudo, na verdade, americano, que até fez essa avaliação com o café descafeinado e também tiveram um bom resultado. Então, na verdade, tem outras substâncias, né, no café que ele também participa desse processo aí de Talvez até como um placebo, né? Talvez, né? Não se sabe, Acredito que não. O café, ele tem muitas xantinas, ele tem muitos compostos. O grão do café tem isso? O próprio café. Então, ele tem muitos compostos. Porque o café, na verdade, é uma fruta, né? A gente vai pegar o grão, vai torrar e transformar naquela bebida. Mas a cafeína, ela é um composto ali do grupo da metilxantina. Então, a gente tem vários outros compostos, não é só a cafeína. E esses compostos vão ter vários benefícios. O que a gente tem hoje, que o café ele pode contribuir, né, tanto para a redução da diabetes, igual eu comentei antes, ele pode auxiliar com relação à esteatose, ele pode ajudar com relação
a saúde do sistema nervoso central. Então, assim, a gente tem vários benefícios para a saúde. Agora, nós estamos falando, quando você fala dos benefícios, quando você fala do café, você está dizendo especificamente que é o café puro ou mesmo com açúcar ou adoçante, ele continua agregando esses benefícios? Bom, eu estou falando principalmente do ativo, né, que é a cafeína presente no café. Então, a gente vai relacionar mais a ela. Mas, obviamente, que se eu estiver falando de um benefício, por exemplo, no caso da diabetes, associando um açúcar dentro do café, eu não vou ter esse benefício. Perdeu, né? Entende? Mas ele sim, ele vai ter um ativo que vai contribuir, né? E que aí a gente não vai anular, vamos dizer assim, por causa do açúcar. A gente, na verdade, vai entrar com o lado prejudicial do açúcar. Sim, sim. Então, a gente precisa considerar toda essa lista imensa de benefícios, tem que considerar aí o café puro. E a gente está tentando encontrar dicas práticas para tomar esse cafezinho sem açúcar. Aí você falou, vai diminuindo aos poucos. Mas aos poucos tirando a quantidade de açúcar que a gente coloca ou de adoçante? Não, então. Primeira coisa, então, já que é para a gente diminuir, parar de adoçar o cafezinho e a gente aprender a degustar um bom café. Eu falo que o café é como se fosse vinho. Então, quando a gente experimenta e a gente não adoça, a gente consegue perceber o aroma, a gente consegue perceber a diferença entre as marcas, por exemplo. Eu concordo. Eu vou até te falar, desculpa interromper, já interrompendo. Até concordo, vamos tomar esse café purinho aqui, amargo, aí você toma como se fosse mesmo uma dose, um chá. Por exemplo, chá eu gosto de tomar sem nada, sem adoçante, sem açúcar. Aí você toma um café como se fosse um chá, mas aquele chá japonês, o chá chinês ali, um chá verde, legal. Agora, para tomar com pãozinho, com a torradinha, com um biscoitinho, aí tem que ter um adoçantezinho. Sim, então, mas eu te entendo, porque na verdade a gente cresceu com esse hábito. Hoje, igual você falou do meu filho, eu já estou começando a criar nele hábitos, porque ele começou a comer tem um mesinho, a criar hábitos saudáveis. E aí, se ele sempre experimentar o café, né, sem estar muito adoçado, isso não vai ser um problema lá na frente para ele. Mas a gente já cresceu, e eu também cresci, tomando café com açúcar e leite. Então, com um pãozinho com manteiga, um queijinho canastra, então a gente sempre vai ter essa associação, sempre vai vir aquela coisa, né, de quando a gente é mais novo. E fica difícil mesmo de desvincular. Mas é realmente a gente criar um novo hábito, e isso é difícil. Então, a gente tem que começar realmente aos poucos. Eu não chego para o meu paciente, por muitas vezes, porque depende muito do estado do paciente, e sair tirando tudo. Então, o que a gente precisa ir? Gradativamente. Então, investir num café melhor, às vezes a gente não fazer ele tão forte, a gente diminuir a quantidade de gotas ou a quantidade de açúcar e a gente entrando talvez com especiarias que vão trazer a sensação do doce. Às vezes a gente pode colocar um pouquinho do cacau, um pouquinho da canela em pó, tanto para coar no meio do pó ou depois de pronto mesmo. Então isso traz um paladar, essência de baunilha. Eu no meu processo de tirar o açúcar, porque eu tomava com açúcar, nem cheguei na fase do adoçante, era sempre açúcar. Então quando eu cheguei nesse processo da retirada, eu comecei sempre adicionando coisas que me traziam um paladar diferente. Então, a essência de baunilha, a canela em pó, né? Ou então, quando você vai ferver a água do café que você vai coar, você pode colocar canela em pau também. Ou colocar o cacau em pó. Tudo isso faz com que a gente traga um sabor melhor. Interessante colocar isso, você falou no pó, porque às vezes você coloca também já no líquido, mas colocar no pó do café, talvez a absorção fique mais integrada ali. Eu vou tentar essa, viu? Essa dica, eu vou te falar, foi das melhores que eu já ouvi na vida. Eu prefiro colocar no pó, eu tinha muito hábito de soprar o cafezinho, e aí eu sempre tacava aquela canela e vinha em mim, o pó, porque eu esquecia. Aí eu falava, gente, o que eu vou fazer agora com isso? Aí eu fiquei todo dia. Aí eu comecei a fazer assim, ou colocando o pau de canela para ferver na água, ou na hora de coar no pó. Interessante. Que aí você não vê, não dá textura e só o aroma. O café de coador e o café expresso, tem alguma diferença nessas qualidades nutricionais que você está falando? A gente tem diferença, porque a gente está falando da cafeína, então a quantidade de cafeína neles vai ser diferenciada, né? A gente vai ter um potencial antioxidante pelo processo mesmo de preparação no café coado, então a gente vai ter um café com potencial antioxidante maior, né? E dependendo da máquina, a gente pode ter às vezes alguma contaminaçãozinha por metal, então acaba que o café coado eu sempre coloco como preferência.
Agora, o café mais forte, mais fraco, ele vai ter mais ou menos todas essas qualidades aí também? Isso tem relação com isso? Vai ter relação pela quantidade utilizada, sim. Tá? Aquele fraquinho, aí, aquele café fraquinho, fraco, frio. Café chá, né? Que 5 é fraco, frio, feio, com formiga no fundo. Vai ter menos pela concentração mesmo. Né? E o mais concentrado realmente vai ter mais. Sim, sim. Agora, quando a gente aprende a tomar o café sem açúcar, aí que a gente consegue distinguir esse café é bom, esse café é mais ou menos, porque eu não percebo muita diferença, vou te confessar que eu não percebo muito não. Na verdade, o doce, ele traz o paladar. Eu gosto até de brincar que eu falo assim, quem adoça café não gosta de café, porque você não consegue sentir o sabor do café. Na verdade, você está buscando um docinho. Então, quando você tira o café de verdade, aí você sente o gosto do café. Aí que você vê as diferenças, o açúcar as variações. Ele está mascarando, ele vai trazer aquele paladar adocicado. Então, ele vai mascarar de alguma forma, sim, o sabor do café. O sabor de verdade do café. Eu queria que você falasse, você, uma nutricionista muito experiente com relação a esses usos do café e a relação do Alzheimer e outras doenças degenerativas. O benefício do café está relacionado com isso? A gente tem vários estudos hoje que correlacionam sim, igual eu comentei antes, o café, né, principalmente em doenças degenerativas, né, doenças crônicas de maneira em geral. Alguns tipos de câncer a gente tem benefício sim, a utilização, o consumo, né, rotineiro do café. A gente não vai falar só do Alzheimer, mas também o Parkinson. A gente tem benefícios do consumo do café, além dos outros que eu falei, como a própria diabetes e a esteatose hepática também. Sim. Por falar nessas questões, ainda tem a borra do café, hidratação facial, procedimentos com aquele restinho. Tem gente que até adivinha o futuro, né? Vendo o fundo da xícara com a borra do café, né? Não é muito a minha área, não, mas eu já fiz a máscara de borra de café. Existe isso? Meu marido chegou e eu com borra de café na cara. Bom, eu li na internet. Aí, nesse caso, da parte mais estética, eu não vou saber te dizer exatamente. Minha pele fica boa. Olha, nossa informação que chega aqui é que tem uma ação esfoliante na pele. Se a gente pegar o próprio grãozinho, assim como o próprio açúcar, a gente vai pegar os grãozinhos, a gente vai ter essa sensação mesmo. A gente pega de forma sensorial, a gente tem mesmo essa sensação de esfoliante. A pele realmente, você sente uma pele mais renovada. Quando eu fiz, eu utilizei o café e eu tive essa sensação mesmo. Mas se a gente for pensar de maneira em geral, porque não é o meu forte a parte da pele, principalmente a parte externa, mas o café, tanto os outros, né, como por exemplo abacate, enfim, a gente vai ter substâncias, vitaminas, né, que são importantes e que realmente vão participar do processo, né, de saúde, tanto cabelo, da pele, não só de forma interna como externa. Tanto que cabelo, a gente fala muito de cabelo e vai comprar vitaminas para o cabelo. Nada mais é do que substâncias que a gente tem na própria alimentação, mas que por algum motivo ela está deficiente e precisa de uma suplementação, de uma reposição, porque aquilo não é entregue na alimentação no dia a dia. Né? Então, a parte da máscara da borra de café, ela faz sentido por essas questões, por ter um potencial anti-inflamatório, antioxidante do próprio café em si. A gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, que funciona da seguinte forma: eu falo a frase e você me diz, não, isso é mito, isso não é verdade, ou não, isso é verdade, ok. Dentro da sua percepção, é o que você acha dentro da sua visão clínica, da sua visão de consultório, da sua experiência. Preparada? Preparada. Quer tomar uma aguinha antes? Não, já. Então vamos lá. Vamos lá, mitos e verdades. Estão falando sobre o café. E a questão é essa. Primeira pergunta, mito ou verdade que café faz bem para os diabéticos? Sim, o café a gente tem hoje comprovação científica, né, que ele está relacionado principalmente a diabetes tipo 2. Então ele pode sim ajudar nessa questão, né, da redução aí da glicemia. Tá bom. Olha a segunda questão. É verdade, é verdade. Café rouba os nutrientes dos outros alimentos. Mito ou verdade?
Bom, o que a gente tem hoje, né, já existem alguns indícios de que pode ser um mito, mas o que a gente sabe até hoje, né, na literatura mesmo, é que o café ele pode sim estar principalmente relacionado a atrapalhar a absorção de ferro, por exemplo. Então, após a refeição, sempre pós e até mesmo antes, mas eu recomendo sempre que os meus pacientes, principalmente em refeições ricas em ferro, como o almoço ou o jantar, eles sempre deem esse intervalo, aquele cafezinho pós-almoço. É importante dar um espaçozinho. Principalmente para mulheres que têm a tendência a terem um ferro mais baixo e do que os homens, por uma questão mesmo de fluxo menstrual. Então, isso daí é uma atençãozinha que a gente tem que ter. Olha a terceira questão aqui. Café pode combater o câncer. Mito ou verdade? Dependendo, combater é uma coisa muito forte, mas ele pode sim contribuir para alguns tipos de câncer. A gente também tem isso na literatura. Beber café dá enxaqueca. Mito ou verdade? Depende muito do paciente. Eu falei muito sobre polimorfismo genético, não depende muito da forma de metabolização desse paciente. Se o paciente tem uma enxaqueca crônica, né, e dependendo da forma como ele metaboliza aquela cafeína, né, e aí não seria bem o café, mas a cafeína em si, sim, ele pode acabar sendo prejudicial. A outra questão é essa, café faz mal para os dentes. Mito ou verdade? Então, o café é uma bebida mais ácida. Então, realmente, ele pode, sim, ficar tomando aquele café o tempo inteiro e não escovar os dentes. Ele pode, sim, ser um pouco prejudicial na questão do esmalte do dente, né? Sem contar que também pode contribuir no processo aí de escurecer e tudo. Mancha, né? Mancha, principalmente para quem está fazendo um clareamento, né? Aí não pode tomar café, vinho, né? Ou de canudinho. Ah, de canudinho. Café de canudinho. Para quem não aguenta ficar sem, porque você falou da enxaqueca, mas tem gente que sem o café tem enxaqueca. Então também tem essa questão. Tem pessoas que não conseguem ficar sem, ficam muito dependentes e quando tira o café realmente tem aquela abstinência e muita dor de cabeça. Beber café emagrece. Opa, mito ou verdade? Isso daí a gente pode colocar como verdade porque o café a gente pode colocar a cafeína como potencial termogênico. O termogênico ele vai auxiliar, né, na nossa queima de calorias diária. Claro que só tomar o café e ficar comendo muito ao longo do dia, a gente não vai ter esse efeito, mas ele sim, ele pode contribuir. Inclusive o café ele é ótimo para performance esportiva. A gente usa muito ele para pré-treino, né, por ser um estimulante natural. E ele também ajuda na recuperação muscular e também no aumento da força. Não é à toa que jogador de futebol adora café nos vestiários. Tem sempre lá jarra imensa de café. Então está muito associado ao esporte, à prática esportiva. E nesse caso não é nem só antes, porque às vezes a gente associa sempre o café de tomar ele antes de ir para atividade física. Mas relacionando principalmente na recuperação muscular, né, para diminuição de dor, por exemplo, a gente usa após. Então, tá certo, é isso aí. Acho que a gente aprendeu muito sobre o café, muito obrigado. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, você tem o Instagram? Como é que é? Tenho. O meu Instagram é Nutri_Prila Thalisa, me acompanhem para terem mais notícias da área de nutrição e alimentação saudável. Eu atendo hoje no Instituto Melo de Medicina Integrativa, onde a gente também tem o Instagram e a gente tem várias informações sobre a medicina integrativa. Muito legal. Gostei muito, Priscila. Boa sorte para você. Tudo de bom para o Benjamin. Benjamin. Sucesso para ele, que ele seja um grande apreciador de café. Para terminar, criança... Sem açúcar. Sem açúcar. Criança toma café a partir de que idade? Olha, eu não sou nutricionista da parte de introdução alimentar. Sim, mas o Benjamin vai tomar a partir de que idade? Benjamin, por agora, a criança já é muito acelerada, né? Então a gente espera um pouquinho. Eu tenho uma Nicole de 6 anos, ela é louca com café. Não deixo tomar muito, não. Então, mas o café ele é um estimulante também que ajuda muito na questão mais performance cognitiva. Foco, memória, então assim... Quantos anos? Vamos cravar aí 6? 3? Vamos falar uns 8. 8 anos. Café a partir do Benjamin, só vai tomar café daqui a 8 anos. Tadinho. Muito obrigado, Priscila. De nada, muito obrigado também pela sua companhia até agora, porque a gente vai continuar falando no programa, no próximo bloco, vamos falar sobre melatonina.